Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, versículos de 1 a 4. Apocalipse 21, de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Meus irmãos, embora a nossa teologia reformada considere esta nossa vida, a vida que levamos, como um palco das bênçãos de Deus, onde essas bênçãos se manifestam, essa mesma teologia reformada, ela afirma igualmente que essa é uma vida, a vida que passamos, uma vida cheia de sofrimentos, de dificuldades e de misérias. E isso se deve basicamente a dois fatores, a duas forças que operam em nosso mundo. É o pecado, nós pecamos, e a morte, nós morremos. E por isso, de acordo com a Escritura Sagrada, nós fomos transformados de tal maneira, irmãos, que nós não esperamos em Cristo somente nesta vida, nas suas bênçãos, no seu alívio, no seu perdão, na força da sua ressurreição apenas nesta vida, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a perfeição, onde habita a justiça de Deus. O texto que nós lemos está na reta final da Escritura e também do livro de Apocalipse. A esta altura, os inimigos de Deus já caíram. No capítulo 17, nós temos notícia disso. No capítulo de número 19, o rei já voltou. Houve o esmagamento da rebelião de todos os povos, de todos os demônios contra o reino de Cristo. E ele já julgou a todos no capítulo de número 20. E agora é a hora do casamento do Cordeiro, é a hora da união entre o Cordeiro e a sua noiva, entre Cristo e o seu povo. E essa sessão final do livro de Apocalipse, excluindo aquela conclusão mais curta no final, capítulo 21, do versículo 9 até o capítulo 22, também no versículo 9, nós temos essa sessão que trata da união de Deus, ou da união entre Deus e seu povo, ou da união entre o céu e a terra, irmãos. O texto lido traz uma divisão simples, natural, que salta aos olhos. Ele fala do que João, o apóstolo, viu e depois daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Ele começa dizendo, no versículo de número 1, que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e termina no nosso versículo 4 dizendo que as primeiras coisas passaram. Então nós estamos tratando aqui do que João viu e ouviu acerca das coisas que se passaram e do que ocorreu dentro disso. E o que João viu foi o cumprimento do texto que nós lemos no início do nosso culto, Isaías capítulo 50, ou melhor, 65, que fala sobre o novo céu e a nova terra, um lugar onde habitará a perfeição, e haverá também a perfeita harmonia entre todas as coisas criadas. Isaías, na sua visão, consegue enxergar cordeiros que habitam com lobos, pastam junto com eles. Ele vê também leão comendo palha como boi. Em outros momentos dessa mesma visão, homens como o apóstolo Pedro veem um mundo sendo purificado por fogo. Paulo vê esse mesmo mundo sendo aliviado das suas dores de parto, liberto da sua corrupção. O termo que é usado por João aqui, irmãos, para se referir ao novo, significando novos céus e nova terra,
essa palavra, ela indica o que é novo em termos de qualidade e essência. É uma palavra destacada para isso, porque existe uma outra palavra que fala do novo como algo substituído. Então, nós não estamos diante de um novo céu e nova terra que vai ser substituído, ou essa daqui vai ser substituída por outra. Não é a ideia. Assim como também os nossos corpos, que farão parte desse processo, não serão substituídos por outros corpos, mas serão revestidos de uma essência nova, de uma estrutura nova, que é chamada em termos de corpos de incorruptibilidade. E é certamente o caso também do novo céu e da nova terra, irmãos. E João diz também aqui que o mar já não existe. Versículo de número 1 ainda. Nós devemos, nesse ponto, nos lembrar que Apocalipse é um livro que tanto revela como também esconde. É um livro de símbolos e, portanto, é importante nós entendermos o sentido desse mar que já não existe, já que em Apocalipse ele possui alguns sentidos muito variados. Por exemplo, além da parte da criação, essa massa d'água que nós conhecemos, não é? É o sentido mais óbvio e ele é contemplado também em Apocalipse. Nós temos outros sentidos, esses todos negativos. O primeiro deles é a origem do mal. Às vezes a origem do mal é retratada como uma força marítima, como uma coisa que sai do mar, não é? Também as nações que perseguem os santos são retratadas como um mar que quer devorar o povo de Deus. O lugar também dos mortos é chamado em Apocalipse, em alguns momentos, de mar também. E o lugar onde os negócios ímpios acontecem, onde as nações fazem transações que desagradam a Deus, também é chamado de mar. No novo céu e na nova terra, segundo o texto nos diz, nesse novo cosmos, não vai mais haver ameaça do diabo, que quer destruir os crentes, nem das nações pagãs, nem dos negócios malignos que não trazem glória a Deus, e nem o mar será mais um cemitério, e nem essa força que é reconhecida como sendo obstinada, como sendo rebelde, como sendo indisciplinada e imprevisível da criação, como é hoje visto o mar. Nesse sentido, o mar já não existe. Nesse sentido, ele já não existe mais. E se houver um lugar neste novo mundo de Deus, ao que parece, ele não estará mais no centro e não estará mais dentro da cidade santa, não estará perto da cidade santa. E falando nessa cidade, irmãos, João também viu algo muito interessante, que é a mudança na relação que existe hoje, atualmente, entre céu e terra. Porque Deus fez descer do céu uma cidade na qual ele habitaria juntamente com o seu povo. Essa é uma imagem profunda também. Não há conclusão entre os estudiosos de que haverá uma cidade no sentido literal descendo do céu, mas há uma conclusão, ou há uma harmonia entre eles de que existe aqui uma imagem da profunda comunhão que Deus vai ter com o seu povo. Hoje nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um dia essa oração haverá de alcançar esse cumprimento aqui. A ideia de que o céu e a terra ficarão, por assim dizer, indiscerníveis. Tal será a comunhão do povo de Deus com o seu Deus. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, na sequência dos versículos, são os versículos 3 e 4, que nos mostram agora não mais o que João viu, mas aquilo que ele ouviu, que de certo modo é uma interpretação da visão dele, daquilo que ele viu, né? Uma voz vinda do alto chama a atenção dele para um fato. Sempre que nós temos essa partícula eis na Escritura, ela está apontando para algo para o qual devemos prestar bastante atenção, tanto por seu caráter especial, não é? Como também por ser a própria voz de Deus que chama atenção para aquilo. Antes, irmãos, vejam que só um povo podia entrar no tabernáculo, que era o povo judeu. Mas agora observem que João, pela primeira vez na Bíblia, usa o termo povo no plural. Ele diz, e eles serão povos de Deus, se referindo à miríade, ao número incontável dos santos, dos salvos, que pertencem a todas as raças, a todos os povos, a todas as tribos, gente de todas as cores, de todos os tipos,
irão louvar a Deus nessa cidade, irão fazer parte desse povo bendito e santo na consumação de todas as coisas, irmãos. E no versículo de número 4, seguem-se os benefícios dessa união profunda entre Deus e o seu povo. O versículo 4 nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O texto nos fala, irmãos, de lágrimas que já não existirão, que serão enxutas. A lágrima, basicamente, aqui, é a crítica mais radical que um ser humano pode fazer ao sofrimento pelo qual ele passa. Normalmente é uma crítica silenciosa de quem não tem mais o que dizer, de quem sabe que não vai adiantar nada falar nem agir. Então, quando a gente não sabe mais o que fazer, nem mais falar, nem mais agir, e o que você faz é chorar. E aquilo é um modo de protesto dos mais profundos. Ao mesmo tempo, é a revelação da nossa total impotência diante do sofrimento, diante do pecado e diante da morte, num mundo em que se vê crianças sendo violentadas, jovens drogados, famílias destruídas, males sistêmicos, estruturais, como nós vemos nos governos. Num mundo como esse, de fato, você faz o que pode, mas tem um momento em que você sente que a sua crítica mais radical é uma lágrima e, ao mesmo tempo, é a declaração da sua total impotência. Pois é esta lágrima, isto aqui que tem uma força simbólica, não só aqui, mas na nossa vida, é isso que Deus promete enxugar, no sentido de eliminar, irmãos, já que nós fazemos parte hoje de um mundo de pecado e de morte. E essas são as forças, são os fatores que geram essas lágrimas, irmãos. Haverá então um dia em que a profecia de Isaías, capítulo 25, versículo 8, se cumprirá. Ela nos diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Isaías fala de morte, João fala de morte também. E embora a morte só mate uma vez a pessoa, ela tem várias formas, ela possui várias antecipações. Mas essa grande voz vinda do céu diz a João que a morte seria tragada, ela sumiria, ela desapareceria. E sumindo a causa, somem também os efeitos. Os efeitos aqui são luto, pranto e dor. Tudo isso vai embora junto quando a morte se vai, irmãos. Isso foi o que o apóstolo viu, não é? E isso também foi aquilo que ele ouviu. Nós não vimos nada ainda, mas nós temos ouvido dizer, e é o caso aqui nesta pregação, que reproduz a palavra do Senhor. Nós temos ouvido dizer que, apesar dessa vida ser um palco das bênçãos de Deus, os melhores dias da nossa vida ainda estão por vir. E essa é a esperança cristã, que não se limita a Cristo apenas nesta vida. Que o Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém.